Ele vai ler a palavra. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu convido aos irmãos para abrirem suas Bíblias no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade maravilhosa que Ele nos concede de falar do seu amor. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Alisson e todos os irmãos que ajudam o pastor a dirigir esta congregação. Quero agradecer também a Deus pela vida de cada irmão que está aqui essa noite. Você não veio à toa, você não veio porque é um costume, você veio porque Deus quer falar com você. Abacuque, capítulo 3, versículo 16, os irmãos encontraram, amém? Quem não encontrou, diga aí, misericórdia. Opa, eu escutei uma misericórdia por ali. Amém? Vamos lá. Abacuque, capítulo 3, versículo 16. Deus está nesse lugar, irmãos. Nos diz o seguinte: ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, e estremeci dentro de mim. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez o verso 18. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Louvado seja o nome de Jesus. Pode sentar, glorificando o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje durante a manhã, depois da escola dominical, eu cheguei em casa um pouco aflito e peguei minha Bíblia e comecei a folhear, folha por folha, e dizer: Senhor, o que é que eu vou pregar hoje? Porque por mais que nós estudemos, busquemos nos aprofundar, às vezes parece que o céu está trancado para nós. Às vezes parece que não desce nada. Às vezes parece que a gente não ouve uma resposta, uma indicação de Deus, né? E foi isso que aconteceu hoje. Mas aí eu folheando a Bíblia, ouvindo um hino, aí eu cheguei em Abacuque 3. E quando eu cheguei em Abacuque, o meu coração se aqueceu, as lágrimas rolaram, e eu entendi que Deus tinha algo para nos falar essa noite, nesse texto que nós lemos. Irmãos, eu queria tratar nesse texto acerca do adorador em tempos de crise. O adorador e de solidão. Meus irmãos, esse texto fala acerca da oração de Abacuque. Nós sabemos, todos aqui já leram ou ouviram a oração de Abacuque, quando ele começa dizendo: aviva, Senhor, tirar do texto aquilo que Deus quer para nós, e para que possamos entender a totalidade dessa mensagem, nós precisamos entender o contexto em que Abacuque aparece, profetizando e falando essas palavras. Abacuque, ele profetiza na mesma época que Ageu e Sofonias. Ele já havia ouvido acerca
do recado de Deus que os babilônios viriam em direção a Judá para trazer a eles o castigo do Senhor. Quando Abacuque ele tem o texto em que o povo já não ora mais, já não busca mais, em que já não se tem mais fidelidade para com Deus. E à luz da Bíblia nós sabemos que todas as vezes que o povo de Israel está presente nesse curso criminoso, Deus envia um castigo para que esse povo possa retornar de novo ao centro da vontade de Deus. E nós sabemos que Abacuque ele está ligado na profecia e sabia que os babilônios viriam em direção a Judá. E essa Judá virá. Só que nessa desolação, de meio de tantas mortes, nós descobrimos uma lição maravilhosa, que é um adorador que insiste em adorar ao seu Deus, ainda que a figueira não floresça. É um adorador que insiste em caminhar nessa situação. E ele ora a Deus nos primeiros capítulos desse livro, do seu livro, pedindo a Deus misericórdia e pedindo a Deus justiça. Abacuque ele se indigna com o que está para acontecer. Porque como é que tu estás permitindo um povo tão perverso caminhar e obter êxito sobre o teu povo? Caminhar e obter vitória sobre os teus escolhidos. Deus fecha o para Abacuque. E eu me lembro que Abacuque ele começa a entender que os processos e o trabalhar de Deus na vida do homem consiste muitas das vezes em Deus castigar-nos, em Deus nos ensinar o caminho certo por intermédio de muita Israel. Então, Abacuque ele começa a orar pedindo esse avivamento. Quando Deus ele fala que o avivamento viria, mas só depois da provação, depois do castigo, ele começa a dizer que ainda que a figueira não floresça e que nem haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatados e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O profeta ele tem uma convicção. Qual é? A convicção desse profeta é que a alegria dele está no Senhor, não no que está acontecendo ao seu redor, não no contexto em que ele está vivendo. Porque Abacuque ele está em um momento de depravação. Abacuque ele tem a escolha de se voltar contra Deus, mas ele escolhe caminhar com Deus e adorar o Senhor na sua adversidade. Mas por que ele fala que ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide? Abacuque ele não usa as palavras bonitas somente para nos emocionar. Mas nesse texto, nesses versículos tem muita verdade. A figueira é o que produz figo. E a videira também é um fruto de muito valor nesse contexto em que Abacuque está pregando. Eram duas formas de girar o dinheiro, de capital na época em que Abacuque está vivendo. E era tão garantia que ele começa a citar se alguns produtos falharem. Então Abacuque ele começa a orar, fazendo com que as pessoas entendam uma coisa. Porque as pessoas, quando existia nessa época as secas, quando existia a carestia, esse povo eles eram acostumados a dizer o seguinte: não, se faltar ovelha, nós temos ainda as videiras do vinho. Se faltar o gado, nós temos ainda as figueiras. E tem uma coisa interessante acerca da figueira, meus irmãos. Qual? É que a figueira, primeiro ela dá o fruto. E depois que ela traz a sua folhagem. Então imagine, irmãos, nós estamos acostumados a ver árvores que dão frutos cheias de folha, né? Mas a figueira não. Ela dava fruto com os seus galhos todos secos, sem folha, e dava os frutos. Quando ela trazia as suas folhas depois dos frutos, era um sinal de que ela iria que ela iria dar frutos novamente.
Só que quando a figueira, depois de perder os seus frutos, ela não nascia mais folhas, as pessoas começavam a se preocupar e dizer: essa figueira aí já não vai mais produzir frutos, porque não veio folha. Então a profundidade dessa palavra é que Abacuque está dizendo que ainda que a garantia da renda nessa época falte, nunca vai faltar Deus, nunca vai faltar o Senhor, nunca vai faltar o Criador de nossas vidas, o homem, o Deus que nos cultiva e que nos traz a esperança. Essa lição ela traz dizendo: todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque ele tem ciência, ele tem consciência do que está por vir. Abacuque ele tem consciência do que está para acontecer, um grande juízo, onde pessoas iriam morrer, onde o reino de Judá seria humilhado. Só que ele se alegra porque ele entende que aquilo faz parte de um processo. É muito bom quando olhamos para a nossa provação, meus irmãos. É muito bom quando olhamos para a nossa dificuldade. É muito bom quando olhamos para a nossa carestia e passamos a entender que aquilo faz parte do processo. Louvado seja o nome de Jesus. Quão bom seria se todos nós fôssemos assim. Quão bom seria se todos nós começássemos a olhar as nossas provações e dizer: eu não vou me entristecer, eu não vou temer, porque eu sei que faz parte do processo do Senhor na minha vida, e eu me alegro somente no Senhor. A minha alegria não está resumida no gado, a minha alegria não está resumida na plantação, no dinheiro, mas somente em Deus. Se tudo faltar, não vai faltar Deus. Se tudo acabar, Deus não acabará. Se tudo se findar, Deus é infinito e Ele não findará. E a sua misericórdia se renovará de manhã, de cada manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Todavia nos alegraremos no Senhor, meus irmãos. Todavia nos alegraremos no Senhor. E esse trecho, essa mensagem me faz lembrar de uma época em que vivemos no Maranhão há cerca de uns 2, 3 anos atrás. Nós estávamos passando uma dificuldade terrível. Eu vou contar esse testemunho porque minha mãe não está aqui, ela não gosta que conte. Então eu vou contar para os irmãos um pouco dessa experiência. Nós estávamos passando uma temporada muito difícil. Estávamos todos desempregados. E eu lembro que um sábado à noite, depois de um culto, de uma cruzada avivada que tivemos, nesse sábado, a minha mãe, nós chegamos em casa, minha mãe chamou a gente lá na cozinha e falou assim: seus meninos, que nem ela diz, seus meninos, amanhã nós não temos nenhuma mistura, só temos o arroz. Ela disse assim. E eu acho que eu estava tão animado com essa cruzada, que Deus salvou, Deus fez tanta maravilha, que eu falei meio da boca para fora, sabe, irmãos? Eu confesso. Eu disse assim: mãe, deixa aí, Deus proverá. Ela disse assim: amanhã só tem um arroz, não tem mistura. Tudo bem. Eu fui dormir pensando: Deus proverá. E se amanhã não tiver, continuar só o arroz? Vai cair por terra a palavra. E o que acontece? Eu dormi. No outro dia de manhã, minha mãe e minha irmã foram para a escola dominical. Chegaram 10h30 da manhã. E aí, até 11 horas, a gente ficou olhando um para a cara do outro assim, imaginando o que nós ia fazer. Só tem um arroz. E aí, eu lembro que 11 horas da manhã, em ponto, minha mãe se levantou, foi até a cozinha, pegou aquele pacote de arroz, abriu, colocou na panela, começou a cozinhar. E eu fui até ela, a pessoa que tinha falado que Deus ia prover na noite anterior. No dia seguinte eu fui dizer para ela: mãe, por que a senhora está cozinhando um arroz se não tem mistura? Deixa o arroz aí, dona Maria, que quando tiver a mistura tem um arroz. Ou então quando chegar a mistura não tem mais o arroz, porque nós já comemos. E ela disse: menino, deixa de besteira, porque Deus proverá. E ela começou a cozinhar um arroz. Começou a cozinhar um arroz, meus irmãos. E eu ali, quando deu 12 horas, meio-dia, o arroz já estava pronto. E aí alguém bateu na nossa porta. Bateu na nossa porta. E aí
nós abrimos, eram os irmãos da igreja, da área 5, lá em Coroatá. E eles falaram assim: aqui que mora a irmã Maria Madalena? É aqui. Irmã Maria Madalena, você acabou de ganhar um frango assado e 1 litro de Coca-Cola no sorteio da igreja. Minha mãe pegou aquilo numa velocidade tão grande, olhou para minha cara e disse assim: tu falou que Deus ia prover, Deus proveu mesmo. Só que tu mesmo não acreditou. Por isso eu estou te dizendo, eu não te falei que Deus ia prover, que Deus proverá. Louvado seja o nome de Jesus. Eu lembro que naquele dia a gente comeu em meias lágrimas. Eu nunca almocei chorando, nem quando eu apanhei. Mas naquele dia eu almocei chorando e falando em línguas estranhas e me alegrando. Porque se Deus é fiel, ainda que venha faltar, mas Ele é poderoso, porque a nossa alegria depende somente dEle. Raia Managasúbia. Esse Deus é Deus de experiências. Raia Se Ramanai. Pare de olhar para o seu contexto, pare de olhar para as ocasiões da sua vida e comece a olhar para Deus. Você está fraco, você está triste, mas todavia você deve se alegrar no Senhor somente. Todavia me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Rei Managaia Souremanai. Esse Deus é fiel, esse Deus é poderoso, igreja. Esse Deus é maravilhoso, igreja. O profeta, ele nos diz que quando ele ouviu a voz do Senhor falando o que iria acontecer, ele ficou tão triste que o seu ventre começou a se mover dentro dele. Os lábios começaram a se tremer. A tristeza foi tão profunda que sentiu podridão nos seus ossos, se estremeceu dentro de mim, se estremeceu dentro dele. Ele pediu a morte, ele falou: descanse eu no dia da angústia. Só que depois de se entristecer, a alegria vem, dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegrarei no Senhor. Eu lembro-me do Salmo 30, verso 5, onde o salmista vai escrever dizendo: o choro, ele vem durante a noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Primeiro vem o choro, primeiro vem a tristeza, primeiro vem a desolação, mas depois vem a alegria do Senhor nos esclarecendo pela manhã. Aleluias. Hoje o pastor falou aqui na escola dominical acerca do materialismo. Essa coisa tem entrado com força dentro das nossas igrejas. Só que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos de olho no contexto, no que está acontecendo. Nós não devemos nos preocupar com as guerras, com as aflições. Por quê? Porque isso está destinado àqueles que não creem em Deus, àqueles que estão longe de Deus. Porque para nós é vida, e vida com abundância. No dia que nós temermos, é meio que nós estarmos, no dia que nós tentar colocar Deus na parede por causa dos nossos medos, é o mesmo que nós estarmos pecando contra Deus. Porque no mesmo momento Deus vai dizer: eu ainda estou no controle. Eu ainda alegro o crente que está triste. Eu ainda trago companhia para crente que se sente sozinho. Eu ainda trago força para o que está fraco. Esse Deus é poderoso. Eu convido a igreja e os irmãos para ficarmos de pé nesse momento. O Espírito Santo está alegrando corações essa noite, está trazendo felicidade. Que nós venhamos a adorar o Senhor apesar de tudo.
Que a nossa adoração venha a ser única e somente para o nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Deus que pode tudo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Não tema, minha irmã, não tenha medo. Ele está contigo, Ele ouve a tua oração, Ele ouve tuas lágrimas, Ele entende a tua tristeza quando você dobra seus joelhos durante a madrugada. Ele está dizendo que ainda está no controle da sua vida. Ele está dizendo que ainda está no controle da situação. Irmã Adriana, né? A irmã Adriana está aí? Irmã Adriana, dê um abraço nessa irmã de azul que está aqui. Essa irmã bem aqui. Irmã Natália, né? Dê um abraço nela. Deus manda dizer para você, irmã Natália, que Ele não te deu nenhum espírito de temor, mas Ele te deu o espírito de ousadia. Ele tem te visitado nas madrugadas, tirado o teu sono, te incomodado. Ele tem falado contigo por intermédio de sonhos, tem te dado visões, mas a tua natureza tem temido em falar. E nessa noite Deus, Ele confirma de novo a chamada que Ele tem na sua vida, dizendo que Ele não te deu espírito de temor, Ele te deu o espírito de ousadia. E Ele te fala nessa noite: abra somente sua boca, que eu te usarei e te encherei, e tu serás uma bênção nesta congregação, nesta casa. Raia managa subia candarai. Quantos podem exaltar o nome do Senhor Jesus? Quantos podem glorificar o Senhor? Ele está nesse lugar. Ele está levantando profetas nessa noite. Ele está trazendo dons espirituais. Ele está trazendo milagres. Ele está trazendo providência para você essa noite. Raia managa subia. Adorador é tudo que eu sou. Adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz? Quem conhece esse louvor, cante. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Até na profundidade da nossa tristeza tem Deus. Até no fundo da nossa tristeza, Deus está presente. Tu és o Deus que nos vê. Aleluias. Não tenho todas as respostas, mas de uma coisa eu sei: por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, ó Senhor. Ninguém cala um adorador. Raimana subia candará.